Então, turma, professor Abdias, agora a gente vai começar a fazer aqui a gravação de pelo menos duas questões, o que der, né? O que der para a gente resolver aqui. Eu estou aqui na questão que na apostila tem o número 76 e a gente vai começar a fazer a anotação aqui dos dados dela para poder a gente resolver, né? Aqui nessa outra página aqui. Então, bora lá. Deixa eu organizar aqui a minha mesa, botar o microfone mais para perto. E aí vamos lá. Então essas atividades aqui, elas estão exigindo que a gente recorde alguns conhecimentos do primeiro ano. E até conhecimentos que não foram passados por conta de todos os problemas do Pedro Reis, referente também à questão da pandemia, ou então, se não foi isso, a questão dos transportes no ano anterior. Certo? Então agora a gente vai pegar aqui. Ó. Então, qual é, respectivamente, a molaridade do íon magnésio e do íon fosfato numa solução que tem esta molaridade. Quer dizer que aqui é 0,4 mol por litro, certo? Ó, 0,4, ele já deu a molaridade, ó, mol por litro. Então, aqui a questão não é a gente encontrar a molaridade. A questão aqui é a gente ver como se processa a dissociação iônica do fosfato de magnésio. Ó, então, a gente vai relembrar aqui assunto, inclusive, do primeiro ano, viu? Tá aqui. E aí ele vai se dissociar dessa forma. A gente volta já para aquela dali, né? Para essa da esquerda. Deixa eu aumentar aqui para a gente fazer a coisa dando para ver, né? Ó. Então, ele se dissocia quando você coloca em água. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter íons magnésio. E a carga desses íons é 2, né? Aqui, 3, Abdias. Quando é que vai isso? Aqui, peraí, tem uma coisa errada aqui. São 3 magnésio. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá bom. Então aqui vai ser magnésio 2 mais, claro, né? O magnésio ele só pode ser 2 mais. Magnésio 2 mais. E ele vai também aqui, na sua dissociação, ele vai ter também íon fosfato. Ele vai ter 3 íons fosfato. A carga do íon fosfato, deixa eu ver aqui qual é a carga do íon fosfato, que eu esqueci, é 3 menos. Okay. 3 menos. Agora vamos ver aqui quantos vai ter de cada um, né? Vamos relembrar aqui algumas questões aqui do primeiro ano, ó. Veja só, aqui eu vou ter 3, né? 3 magnésios. Então aqui, esse 3 magnésio aqui dentro dessa fórmula, esses 3 magnésios vão formar 3 íons magnésio, claro, né? Enquanto que aqui esses íons fosfato, né, ele vai formar 2 íons fosfato. Então observe que antes eu tinha 1 mol, certo? Na representação aqui dessa equação de fosfato de magnésio, mas quando eu ponho em água, o que vai acontecer? Com a dissociação iônica, com a separação desses íons, né, eu vou passar a ter 5 mols, olha, 3 mols de íon magnésio e 2 mols de íon fosfato. Então, é isso aqui que ele quer que você saiba. Olha, ele disse na questão, o que ele disse na questão? Ele disse que a molaridade do fosfato de magnésio, né, deixa eu aumentar aqui para a gente pensar grande, né? Ele disse que a molaridade desse fosfato de magnésio é 0,4 molar, né? O que é a mesma coisa que 0,4 mol por litro. É coisa de linguagem de química, né? 0,4 molar, ou 1 molar, ou apenas molar. Se fosse só molar, era 1 molar, né? Aí com o número na frente, 0,4, então é 0,4 mol por litro. Isso para o fosfato de magnésio. Então, volta para lá. A concentração molar do fosfato de magnésio é quanto, professor? É 0,4 mol por litro, tá certo? Para o fosfato de magnésio todo, né? Mas quando ele se dissocia, ele vai ter 3 vezes esse valor aqui para íons magnésio e 2 vezes aquele valor para o íon fosfato. Então, qual é o mesmo valor? O valor de 0,4. Então, observe que eu só fiz substituir, olha, certo? Enquanto que aqui eu tinha 0,4 mol por litro de fosfato de magnésio, agora eu tenho 3 vezes isso, certo? Porque são 3 íons magnésio, e 2 vezes isso, porque são 2 vezes íon
potássio. Ele quer que você faça a conta, né, de quanto que vai ter para cada um, né? Não é isso? Vamos voltar lá de novo para ver aqui. Foi lá, voltou. Então, qual é, respectivamente, a molaridade do íon magnésio, que a gente vai calcular, certo? E do íon potássio. Então, ele quer saber os dois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou multiplicar por aqueles números que apareceram na equação, que são os coeficientes da equação. Veja, aqui é um coeficiente 3, porque cada molécula de fosfato de magnésio, quando dissociado, vai me dar 3 íons magnésio. E aqui é o coeficiente 2, porque cada molécula do fosfato de magnésio vai me dar 2 íons fosfato. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas multiplicar. Então, se eu multiplicar 3 vezes 0,4, vai dar 1,2. 1,2 o quê, professor? Lá vai botar grama? Vai dar 1,2 mol por litro. Certo? Mol por litro. E aqui, 2 vezes 0,4 vai dar o quê, professor? Vai dar 0,8. Não precisa nem abrir aquele programinha, a calculadora, para fazer conta. Mol por litro. Então, a resposta qual é? A resposta que a gente espera é essa daqui. 1,2 e 0,8. Vamos ver se está certo, porque às vezes o negócio está errado. Olha, está aqui, certo? 1,2 e 0,8. Então, professor, o que eu tenho que aprender aqui? Olha, aqui a gente casou o conhecimento da concentração molar, certo? Com o conhecimento de estequiometria, certo? Gente, desculpa, minha letra é feia, é bagunçada, mas assim, tratando-se de professor Abdias, isso é o máximo que a gente pode conseguir, certo? O meu quadro é uma bagunça, a letra é horrorosa. Então não adianta você esperar para você olhar depois, você tem que ir acompanhando passo a passo à medida que eu for escrevendo, né? Porque se você for olhar só agora, você não vai entender nada aqui, né? De tanto que eu risquei, certo? Deixa eu pegar aqui e apagar algumas coisas, que é para eu poder falar novamente o que eu estou querendo dizer. Então, a gente já apagou ali o 2 ali. E aqui. 2. Já que você apagou, apaga de vez, né? Pronto, aí foi. Então, o que foi que eu apaguei aqui? Eu apaguei o G aqui, o G do magnésio. E apaguei aqui o 2 do fosfato, né? Pronto, então o que foi que a gente viu aqui? A gente está vendo aqui o seguinte, olha, que a estequiometria está casada com a questão da molaridade, né? Quando você vai calcular, quando você tem uma solução de um determinado sal, que é esse aqui, vou riscar de novo, né? Que aí, quando ele se dissocia, que ele se separa todo dentro da água, porque é isso que acontece com sais, né? Solúveis, né? Ele vai produzir 3 vezes mais íon magnésio do que o que você tinha da substância junta, certo? E vai produzir 2 vezes mais íon potássio do que você tinha antes na substância junta. Então, antes você tinha aqui um conjunto, tá? Todo mundo ligado um no outro, certo? E dentro da água você passa a ter eles todos separados. Então, é como se você tivesse uma dúzia de banana, certo? Você tem assim, uma dúzia de banana, e aí você separa em meias dúzias. Então, quantas meia dúzias você vai ter? Você vai ter uma meia dúzia, o número 1 aqui, uma meia dúzia, e você vai ter uma segunda meia dúzia, né? Porque afinal de contas você vai ter o quê? Você vai ter uma meia dúzia com a outra meia dúzia, você vai ter uma dúzia. Isso porque eu separei uma dúzia em 2 meia dúzias. É isso que acontece, certo? Eu espero que você tenha compreendido. Vamos passar para a próxima questão para ver se dá para resolver logo umas 3, né? Já que essa aqui foi mais rápida. Vindo para cá. Eu vou ter aqui a situação onde eu tenho já aqui... aqui eu já vou falar de fração molar, né? Então tá aqui. Fração molar. Eu vou ler essa... E aí eu vou ter que apagar tudo aqui. É melhor apagar mesmo. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Tudo bem. Bora lá. Agora aqui a gente vai passar para a fração molar, que é parecida com o título, que foi uma das coisas que eu expliquei para vocês, né? No conteúdo escrito, né? Uma solução preparada que você pegou ali 1 mol, tá vendo?
de glicose e pegou 99 mol de água, é mol como a peste de água. Então, apresenta a fração molar de soluto e dissolvente. Quem é o soluto e quem é o solvente? O soluto é quem está em menor quantidade, né? Aquele que a gente representa com o número 1. E o solvente é aquele que está em maior quantidade, que é o que a gente representa com o número 2. E como é a conta da fração molar? A conta da fração molar, ela é assim, a fração molar de 1 do soluto vai ser o número de mol do soluto dividido pelo número de mol total. Lembrando que esse número de mol total, isso aqui é um N, gente, não é um M não. Lembrando que o número de mol total, assim como a massa total da solução também, né, vai ser o N1 mais o N2. Se fosse massa, era M1 mais M2, né? Então é isso daí. Isso é para a nossa fração molar do soluto, que é o número 1. E do 2, certo? Do 2 vai ser o contrário. Ao invés de eu usar o número de mol ali do 1, eu vou usar o número de mol do 2. Né? E aí você vai ter número de mol, no caso aqui da água, né? que é o solvente, vai ser dividido pelo número de mol total, que vai ser a soma do número de mol dos dois. Né? E aí, professor? É 1 para 99. Né? Veja que é 1 para 99, então eu vou ter aqui o seguinte, olha. Vou pegar aqui azul, fica mais parecido com caneta. Ó, o número de moles de soluto, que é a glicose, é 1 mol. E o número de moles do solvente, que é a água, é 99 mol. Aí a gente pode colocar aqui um. Cadê o outro 9? Assim. Pode colocar aqui um S, né? Para plural. E aí vamos lá. Quem é, então, a fração molar do meu soluto, né? Então vai ser 1 mol do meu soluto dividido por quanto? Por, lembra? Tá lembrado? N1 mais N2. Quem são? 1 mais 99 vai dar 100. Qual vai ser o resultado? Aqui eu tenho que colocar aqui 100 mol, né? Então, frações não têm unidade de medida por isso, olha, porque o de cima é mol e o de baixo é mol também, certo? Então eu corto, o que é que vai ficar? Vai ficar 0,01, o quê? Pronto. Essa é a fração molar para o nosso soluto, né, que é a água. Vamos voltar para cá agora, vamos ver se tem alguma questão assim. Pronto, já fiz a questão, olha, porque essa daqui não é, olha, essa daqui não é, essa daqui não é, essa daqui não é, a resposta correta é essa daqui que começa com 0,01. Mas, em todo caso, vamos fazer aqui também aqui a fração molar do nosso solvente, que é o X2. Eu tenho duas formas de fazer. Veja, por que agora eu tenho duas formas de fazer? Porque eu só tenho duas substâncias e eu já fiz a de 1. Né? O X2 vai ser igual a 1 menos o X1, se você preferir. Ou se você quiser fazer do jeito normal, você vai fazer o N2 dividido pelo N, que vai ficar assim. Vai ficar o 99, certo? Mol ali dividido pelo 100, certo? O resultado, professor, vai dar quanto? Vai dar 0,99. Sem unidade de medida. Por quê, professor? Sem unidade de medida, porque aqui é mol dividido por mol, ó, certo? Então, corta os dois, ó. Fica assim, porque ali não deu para escrever, né? Mol dividido por mol. Aqui em cima fica o 99 e aqui fica o 100, né? E aí você corta esse mol com esse mol, pronto, desaparece, não precisa fazer nada, né? Já aqui nessa parte aqui, isso aqui decorre de quê, professor? Decorre que sempre a soma da fração molar do soluto, ou dos solutos todos, se tiver mais de 1, mais a do solvente vai dar 1. Sempre vai dar 1, certo? Então, por isso que decorre que eu peguei e fiz isso aqui. Eu peguei o X1 e passei para o lado de cá, e ele ficou aqui, 1 menos o X1, né? Eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Vou apagar isso aqui. Apaguei. Então, agora vai dar a mesma coisa. Vai dar 1 menos o quê? Menos 0,01. Lembra? Aqui, ó, dessa daqui. Desse resultado aqui. Então, se eu diminuir 1 disso, o resultado vai ser o mesmo que a gente encontrou ali. Aqui, 0,99, sem unidade dividida. Certo? Então, você poderia ter feito dessa maneira daqui, apenas dividir o 99 pelo 100, ou então subtrair 1 pelo X1 aqui. E pronto, está resolvido a quarta questão do total, né? Então, a resposta alternativa correta é essa.
Essas duas são mais complicadas, vai demorar mais tempo. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta, 20 minutos para as 10, então dá para a gente fazer. Certo? Vamos lá então. Pegar aqui. Podia ter uma opção de apagar tudo aqui. Mas nesse não tem. Esse aqui não vai ter. Bora lá. Botando aqui um do ladinho do outro para a gente anotar aqui os dados. Vamos lá, leitura. Uma solução contém 18 gramas. Pronto, ele agora já deu a massa, né? A gente está tratando de mol, a gente vai ter que pegar o quê? A gente vai ter que pegar na tabela periódica a massa molar da glicose. Olha quanta coisa, certo? Então, aí ele também dá 24 gramas de ácido acético, que é o vinagre, e 81 gramas de água, certo? E aí ele pergunta qual é a fração molar de ácido acético na solução. Tá vendo? E agora, com essas massas todas aí, como é que a gente vai fazer? Então, vamos pegar aqui e vamos escrever aqui em cima. Assim, vamos pegar um lápisinho menor aqui. Vamos botar assim. Massa molar de quem? Da glicose. Vamos calcular, né? A gente vai calcular também aqui a massa molar do ácido, vamos escrever assim, abreviado, acético, né? E vamos pegar também aqui a massa molar da água, não precisa porque é fácil, né? A massa molar do H2O, né? E aí vamos colocar aqui, certo? A massa molar do H2O vai ser, eu já sei, né? 18 gramas por mol. Mas aí quando a gente for fazer outros eu mostro para vocês, certo? Eu também vou precisar ver aqui a fórmula molecular de cada um, né? Então vamos colocar aqui a fórmula molecular da glicose, ó, 6C6. E você pensa que eu me lembro de qual? Lembro não. H12 e O6. E qual é a do ácido acético? A do ácido acético vai ser C2H4O2. Pronto. Por que a gente vai precisar disso? Porque a gente vai precisar saber quantos átomos de cada elemento está representado dentro da fórmula. Tá certo? Então, vamos lá agora, né? Vamos pegar aqui a massa molar. Será que ele deu na questão essas massas molares? Porque eu estou com preguiça de fazer. Não, não deu não. A gente vai ter que ir atrás. Aqui. Então, se ele não deu, você vai ter que pegar a tabela periódica e vai ter que fazer. A massa molar da glicose vai ser o seguinte, olha. Vai ser 6 vezes... Por que 6, professor? Porque são 6 carbonos. Olha. 6 vezes a massa molar do carbono mais 12 vezes, porque são 12 hidrogênios, né? A massa molar do hidrogênio, e vai ser mais 6 vezes também a massa molar do oxigênio. O bom é que quando a gente for calcular isso tudo, a gente já vai ter a massa molar de cada um deles aqui, ó. Tá vendo aí? Aqui tem carbono e aqui tem carbono também. Então a gente só precisa ir para a tabela uma vez para saber, né? Porque é CHO, CHO. Então quando a gente descobrir a massa molar do carbono, hidrogênio e oxigênio, já vai valer também aqui para o acético, né? Para o ácido acético, né? E aí a gente vai fazer como professor. Ora, vamos para a tabela periódica, né? Vamos descobrir qual é a massa molar do carbono, né? Ó, MC, massa molar do carbono. Abriu a tabela periódica, abre lá a sua tabela periódica. Eu vou abrir a minha aqui. A minha é toda estilosa, ó, certo? Carbono, eu clico aqui no carbono e vai abrir os dados do carbono. E eu vou ver aqui, ó, massa atômica do carbono é 12. Aí eu pego essa massa atômica, que é essa fração aqui, ó, tá vendo? 12,0107 e arredondo para 12. Vou arredondar para 12. Então, eu vou chegar aqui e vou botar, ó, vou botar aqui 6 vezes 12. Pronto, resolvido. E do hidrogênio? Nem precisa ir para ver a do hidrogênio. Eu só vou ver porque sou eu que sei e você não sabe, né? Então, eu fecho aqui e vou procurar hidrogênio. Clica aqui no hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é esse número fracionário que eu vou arredondar para 1. Então, a massa atômica do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio, né? Aqui, nessa fórmula, vai ser 12 vezes 1, né? Porque cada hidrogênio tem massa 1. E aqui vai ser 6 vezes a massa do oxigênio. Qual é a massa do oxigênio, professor? Vai na tabela periódica, né? E aí você vai ver aqui a massa molar do oxigênio. Cliquei aqui,
no oxigênio, a massa molar do oxigênio, não, aqui é a massa atômica do oxigênio, 15,9994, né, unidades de massa atômica, eu arredondo para 16, que vira a massa molar, certo? E aí eu vou ter 6 vezes 16. Eu já posso, inclusive, fazer aqui também, embaixo, a massa molar do ácido acético, né, com base nesses dados que eu tenho aqui, certo? Então, veja só, o ácido acético tem carbono? Tem. Então, a massa do carbono, de um carbono é a mesma. O ácido acético tem hidrogênio? Tem, e é 1. Né? O ácido acético tem oxigênio? Tem, e é 16. O que é que falta agora? Eu botar a quantidade de carbono aqui. Ó. Quantidade de carbono, aqui. Ó. Aqui eu vou ter quantidade de carbono, aqui eu vou ter quantidade de hidrogênio, e aqui eu vou ter quantidade de oxigênio. Isso aqui é porque eu estou fazendo um jeito para ir mais ligeiro, né? Cadê? Tem aqui em cima, tá vendo? A massa, a fórmula do ácido acético são 2 carbonos. São 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Então, 2, 4, 2. Eu venho aqui e completo, certo? 4 e 2. E agora eu posso encontrar a massa molar deles todos. Depois você vai saber porque que a gente tem que encontrar a massa molar. Então, 6 vezes 12 vai dar quanto? Aqui, vou fazer conta, por nada. Se você for bom de conta de cabeça, me avisa aí, né? Então, 6 vezes 12 vai dar 72. Então, aqui vai dar 72 mais 12 mais 6 vezes 16. 6 vezes 16 vai dar 96. Então, aqui eu ponho 96, né? Aí a soma total aqui vai dar a massa molar da glicose, certo? E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar massa molar do ácido acético, vai me dar 2 vezes 12 vai dar 24, né? 4 vezes 1 vai dar 4, mais 2 vezes 16 vai dar 32. Então, a massa molar da glicose vai ser, a massa molar da glicose vai ser 72 mais 12 mais 96. Resultado, 180. Então, aqui, massa molar da glicose, 180 gramas por mol, para cada mol, né? Tá tudo muito bagunçado. Tá tudo muito bagunçado. Vou apagar aqui, vou escrever em verde, né? Então, 180 gramas por mol foi a massa molar da glicose, certo? E a massa molar do ácido acético vai ser igual a quanto? 24 mais 4 vai dar 28. 28 com 2, 30, 60. Tá certo, professor? 24 mais 4, 28. Com 2 aqui, 30, com mais 30, 60 gramas por mol. Aqui. $60 gramas por mol. Pronto, agora vamos voltar para a questão para lembrar o que é que a gente está fazendo, né? Ele deu as massas de glicose, deu a massa de ácido acético e deu a massa de água, né? Para perguntar qual a fração molar de ácido acético, certo? Então, a gente vai fazer aqui embaixo agora a continha, né? Primeiro vamos relembrar qual é a fórmula, né, que a gente tem para o ácido acético, né? Então, veja só, vamos dizer que o ácido acético é esse cara aqui. Essa fração molar vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os números de mols, ó, número de mol da glicose, mais o número de mol do próprio ácido acético. Espera aí, professor. Vou fazer de outro jeito, espera aí. Essa fração molar vai ser o seguinte, mais uma vez, ó, vai ser o número de mol do ácido acético dividido pelo número de mol total. E o número de mol total é o quê? Olha, é o número de mol da glicose mais o número de mol da água
mais o número de mol do próprio ácido acético, certo? Do próprio ácido acético, certo? Repare que a fórmula ela é o seguinte, ó, o número de mol do meu soluto, ou então do solvente, né, vai ser o número de mol do meu soluto dividido pelo número de mol total, que geralmente, né, é isso aqui, né? Como eu tenho três substâncias diferentes, eu tenho a glicose, tenho a água e tenho o ácido acético, né? Então eu vou ter que fazer essa continha aqui para descobrir quem é o número de mol desse, quem é o número de mol desse e desse, que aí eu já descubro desse também. E aí, professor, como é que faz? Para descobrir cada um, você vai fazer assim, o número de mol da glicose vai ser a massa que ele deu dividido pela massa molar da glicose, que a gente já calculou. Número de mol do ácido acético. Espera aí. Eu acho que a outra questão vai ficar para outro vídeo. O número de mol do ácido acético vai ser igual à massa, né, do ácido acético que ele deu. Deixa eu apagar isso aqui. É a massa da glicose, né? Dividido aqui pela massa molar da glicose, né? E aqui do ácido acético dividido pela massa molar do ácido acético, né? E o número de mol da água vai ser a massa da água dividido pela massa molar da água, né? Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. O número de mol da glicose vai ser, agora eu vou lá pegar a massa da glicose. Qual é a massa da glicose? Aqui, 18 gramas de glicose. Então, venho para cá e escrevo aqui 18 gramas de glicose dividido pela massa molar da glicose que a gente achou aqui em cima. A massa molar da glicose é 180 gramas. Eu venho aqui e escrevo 180 gramas por mol, né? Agora aqui, o número de mol do ácido acético vai ser o que? A massa do ácido acético. Então vamos para lá. Qual é a massa do ácido acético? Olha aqui, 24 gramas de ácido acético. Vai ser 24 gramas de ácido acético dividido pela massa molar do ácido acético, que é 60 gramas por mol. 60 gramas por mol. E para a água vai ser a mesma coisa. Para a água vai ser a mesma coisa. Vai ser 81 gramas de água. Ele deu lá na questão, né? Dividido por 18. Professor, por que 18? Porque 18 é o seguinte, a massa do oxigênio, ela é 16. A gente já viu isso lá, né? Antes, né? E a do hidrogênio, peraí, deixa eu botar isso aqui. Dividido por 18. Então, abrindo aqui um parênteses aqui, veja só. A massa molar da água, né, ela vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio mais 1 vez a massa do oxigênio. Como a massa do hidrogênio é 1, então fica 2 vezes 1. Mas como a massa do oxigênio, que a gente já viu, é 16, então eu tenho aqui que 2 vezes 1 vai dar 2, mais 16, que vai ser igual a 18. A gente já viu isso aqui à medida que a gente foi vendo as massas molares de cada um desses elementos, né? Antes, né? E aí eu vou fazer a continha aqui, né? Fazer a continha, veja só. Vamos já colocar aqui em termos da fórmula, né? Do X, que é a fração molar do ácido acético, né? Onde eu vou pegar aqui, ó, quem é a fração, quem é o número de mol do ácido acético, ó, aqui, começa assim, tá vendo? O número de mol do ácido acético vai ser 24 por 60, né? Aí eu pego aqui a calculadora, 24 dividido por 60, 0,4. Então aqui eu vou 0,4 mol. Dividido por quem? Dividido pelo número de mol da glicose. Qual é o número de mol da glicose? Da glicose aqui, 18 por 180. Então eu vou fazer 18 dividido por 180, 0,1. Então vou pegar aqui 0,1 mais o que? O número de mol do próprio ácido acético que eu vou colocar aqui. Gente, se liga que a ordem dos fatores não altera o produto, viu?
O número de mol do próprio ácido acético que eu já coloquei aqui em cima, né? Mais o número de mol da água, que é o quê? 80 dividido por 18. Aqui, 81, no caso, dividido por 18, né? Que é 4,5. Aqui, 4,5. Pronto, aí vai ser 0,4 sobre... Eu faço essa sominha aqui, né? Essa sominha dá para a gente fazer de cabeça. 0,1 mais 0,4 vai dar 0,5, né? Mais 4,5 que vai dar 5. Então, a fração molar vai ser 0,4 dividido por 5. Paga aqui. 0,4 dividido por 5. Então, o resultado dá 0,8. Essa é a fração molar do ácido acético, que foi o que ele perguntou, certo? 0, quanto? 0,08. 0,08. Como eu falei, a fração, qualquer que seja a fração, que seja em massa, que seja em volume, que seja fração molar, ela não tem unidade de medida. E eu vou dizer mais uma vez porque aqui não tem. Gente, aqui é o seguinte, professor, não entendi. Você talvez esteja confundindo o não entendimento com não se lembrar, certo? Lógico que você não vai lembrar desses passos todos agora, certo? Como eu estava dizendo, aqui é 0,4 mol, né? Que eu corto por esse mol aqui de baixo, porque eu somei esse mol com esse mol com esse mol. Então, a unidade de medida para a fração molar ela não existe, de forma que a resposta é apenas um número puro, 0,08. Então, como eu estava dizendo, se professor, eu não entendi, falta 3 minutos para acabar a aula, eu não entendi. Não confunda o não entendi com o professor, eu não vou lembrar. Repare que você não vai lembrar do que eu fiz aqui no começo, né? Isso é lógico, eu preciso dizer isso sempre que a coisa é mais comprida ou mais complicada, certo? Você não vai lembrar dos passos aqui, você vai lembrar à medida que você fizer por si mesmo, certo? E aí colando por algum lugar, por um livro, ou pelo material que o professor passou, à medida que você for fazendo esses exercícios, você vai conseguindo se lembrar, certo? Mas veja, o fato de você não lembrar como eu comecei não quer dizer que você não entendeu. Como é que a gente sabe que você entendeu ou não? Se você entendeu cada vez que eu expliquei. Na hora que eu estava explicando, você entendeu o que foi que eu fiz? Então você entendeu, certo? Então faltam 2 minutos, a gente vai encerrar aqui. Deixa eu parar esse vídeo. E daqui a pouco eu coloco esse vídeo e o outro da questão que está faltando e mais 2 que já foram feitos, viu? Então, só para lembrar, curta lá o canal, por favor, assim, dê uma curtida e ative o sininho.